Susana, boa tarde a todos. Palavras de agradecimento à comissão organizadora, Susana, ao Miguel, ao Marco António, o convite que me fizeram para estar hoje aqui a falar sobre este tema, o cotidiano na missão jesuíta no Japão. Vou procurar ser sintético e tocar alguns pontos relativos ao modo como o pensar o cotidiano pode condicionar estratégias de evangelização à atividade missionária da Companhia de Jesus no Japão. Isto num período que corresponde à segunda metade do século XVI. Vou seguir aqui umas folhas porque tenho aqui um problema típico do cotidiano, é que o meu computador decidiu atualizar-me neste momento. É um problema típico, mas que eu fintei esta situação com um texto impresso. Eu penso que esta questão de abordar a missionação a partir do cotidiano não é uma questão lateral, mas é uma questão extremamente importante para estudar a atividade missionária, em particular no campo do Japão. Porque nós podemos dizer que é no tempo e no espaço do cotidiano que se vai construir toda uma proximidade que permite depois encontrar modelos de conversão. Nesse sentido, no enquadramento do cotidiano, nós podemos afirmar que a relação do missionário europeu com a sociedade, neste caso a sociedade japonesa, se explana em dois níveis. Num primeiro nível, que podemos fazer equivaler à década de 50, 60 do século XVI, é um período em que se vê na partilha do cotidiano, ou numa presença do missionário num cotidiano da sociedade japonesa, se vê nessa partilha do cotidiano uma fonte de conhecimento. Ou seja, nesta fase, o comportamento do missionário não revela, podemos dizer, uma ação ativa ou direta sobre o ritmo de vida da sociedade, mas sim há apenas uma proximidade, podemos dizer uma sociabilidade dos missionários europeus, os japoneses, num espaço particular, que é um espaço periférico do Japão, a ilha de Kyushu. Eu não trouxe o mapa, mas nós temos uma grande ilha no arquipélago nipónico, que é a ilha de Honshu, e depois ao sul temos esta ilha periférica, que é a ilha de Kyushu, onde se desenvolvia mais a presença portuguesa e missionária no Japão. Portanto, este primeiro período, anos 50, 60, desta proximidade como forma de conhecimento, decorre sobretudo nesta ilha de Kyushu. Ou seja, é um momento em que se vive o cotidiano, mais com a finalidade de construir uma base de dados sobre o Japão, podemos dizer assim. Apreender informação. Portanto, é um momento em que se está nesse cotidiano, podemos dizer, para sentir, para ver, perceber os comportamentos. E como esses comportamentos depois podem revelar padrões culturais. De forma que, claro, numa outra fase, posteriormente, se encontrasse então uma estratégia eficaz e adequada a essa mesma sociedade. Não é? Portanto, nós podemos dizer em relação a esta primeira fase que se toca-se o cotidiano. Não há um envolvimento excessivo, podemos afirmar. Não há um envolvimento excessivo com os ritmos de vida da sociedade japonesa. Depois sim temos uma segunda fase, ou um segundo nível, que pode corresponder às décadas de 70, 80, na qual, nesta fase, aí sim se age sobre o cotidiano da sociedade japonesa. E é um período em que nós podemos afirmar que há toda uma metodologia de trabalho sobre o cotidiano, de forma a enraizar a atividade missionária na sociedade japonesa. Vejamos um pouco esta primeira fase, de estar no cotidiano para apreender informação. Esta fase de uma sociabilidade diária, com modo de conhecimento, que se registra sobretudo na ilha de Kyushu. Notem que é o espaço onde há uma maior proximidade entre europeus, mercadores europeus, luso-asiáticos, jesuítas, porque é um espaço, podemos dizer, um espaço ainda de fronteira entre uma presença europeia forte
nesta década, na ilha de Kyushu, e aquilo que é, obviamente, uma sociedade japonesa. Portanto, sendo um espaço de fronteira de contacto, é um espaço em que a sociabilidade e a vivência do cotidiano é o ideal para apreender essa informação e esse conhecimento sobre a sociedade japonesa. Bom, qual é o principal objetivo desta vivência do cotidiano, nesta primeira fase? É, sobretudo, construir um conhecimento linguístico. Isto é, delinear códigos de comunicação linguística, isso sim é a prioridade fundamental, e criar um código de comunicação linguística é sim a primeira fase para garantir essa aproximação à sociedade. Portanto, vejamos que nesta primeira fase este contacto cotidiano não é concebido como um fim em si, não se valoriza o cotidiano per si, mas sim como um meio para permitir uma aproximação à língua japonesa, um melhor conhecimento da língua japonesa. E esse conhecimento mais próximo da língua japonesa, claro, seria um modo também de permitir um conhecimento civilizacional, pelo contacto, exatamente, com o vocabulário japonês. Portanto, este ritmo de vida dos missionários na ilha de Kyushu, nestes anos 50, 60, e esta sua interação cotidiana com a sociedade local, tem esta finalidade, melhorar a capacidade comunicativa com os japoneses. E, através do conhecimento linguístico, claro, conseguir um conhecimento correto daquilo que são, afinal, as grandes matrizes culturais e religiosas do Japão. Nesta fase, particularmente destaco a figura de um missionário que exerce a sua atividade na década de 50, o padre Baltazar Gago. Ele é superior da missão de Bungo, que é uma região na ilha de Kyushu, e ele procura reorientar a relação dos missionários com a sociedade de forma a conhecerem a língua do melhor modo possível. E, por exemplo, a detectar erros no uso de palavras japonesas, perceber quais são as melhores palavras ou expressões para compreender aquilo que é o budismo, para perceber, por exemplo, qual será a definição mais correta de Deus ou da alma, inferno, paraíso, conceitos fundamentais para depois exercer uma evangelização mais eficaz. Ele faz várias sugestões, usar, por exemplo, uma transliteração de palavras em latim. Por isso, este conhecimento da língua, nesta primeira fase, notem, é importante ter esta ideia, torna-se como um espaço de conhecimento civilizacional. E, desse modo, conhecer o shintoísmo também e o budismo. Esta é uma primeira fase. Portanto, por isso, toca-se apenas o cotidiano, para ter esta apreensão do conhecimento linguístico. Não há um excessivo envolvimento dos missionários. No entanto, quando nós entramos na década de 70, na missão jesuíta no Japão, percebe-se que essa sociabilidade, essa presença missionária neste pulsar diário da sociedade, na realidade estava a ser inconsequente. Num certo modo, podia-se dizer que era uma presença que permitia, sim, a manutenção da companhia na sociedade japonesa, certamente permitia uma acumulação de conhecimento, mas o grande problema é que não permitia um enraizamento da companhia na sociedade. Ou seja, podemos dizer que era uma estratégia de vivência do cotidiano que era epidérmica. Não penetrava nas raízes do próprio cotidiano, porque não conhecia profundamente aquilo que eram as suas matrizes culturais. É este o problema que é sentido pelo visitador da Companhia de Jesus, Alessandro Valignano, a quando a sua chegada, em 1579, à ilha de Kyushu. Ele tem a percepção que a Companhia se tinha conseguido enquadrar na sociedade japonesa, nessa ilha de Kyushu, até pela associação, enfim, aos mercadores luso-asiáticos, tinha conseguido perceber alguns traços principais da cultura, religião, política, certo, sem dúvida, avançar no conhecimento linguístico, mas existia este problema que eu estava a referir. Tudo isto não significava que o cristianismo fosse perceptível como um sistema de crenças que não fosse estranho à sociedade japonesa. Ou seja, havia a noção que, apesar de tudo, o cristianismo ainda era sentido pela sociedade japonesa como um elemento exógeno.
e até potencialmente lesivo para a própria identidade japonesa. Portanto, a companhia conseguia manter-se, conseguia ter uma boa relação cordial com a sociedade japonesa, mas não tinha encontrado soluções que permitissem um enraizamento do próprio cristianismo e da companhia na sociedade. Bom, qual vai ser a solução então encontrada pelo visitador, o Alessandro Valignano? Portanto, para validar uma vivência cristã como uma vivência harmoniosa com a própria identidade japonesa. Bom, o que o Valignano vai fazer então é pensar em podemos utilizar esta designação, toda uma metodologia de trabalho sobre o cotidiano. Isto é, o Alessandro Valignano vai conceber ritmos de sociabilidade dos jesuítas no interior da sociedade japonesa. E deste modo, permitir, claro, depois uma integração positiva do cristianismo na própria sociedade. Portanto, nós podemos dizer que nesta segunda fase, década de 70, entrando na década de 80, nós assistimos a um segundo momento da relação da Companhia de Jesus com o cotidiano da sociedade japonesa. Agora é preciso agir sobre esse cotidiano. Isto é, estabelecer uma metodologia e ritmos de comportamento. Isso torna-se na estratégia prioritária, para demonstrar, claro, que o cristianismo é coerente com a própria sociedade japonesa. E é interessante que o Alessandro Valignano tem esta percepção, não na ilha de Kyushu, naquele espaço que nós podemos considerar de fronteira, mas exatamente no centro do Império Japonês, em Kyoto. Quando está na capital imperial, em 1581, entre março e setembro. E quando contacta com a missão jesuíta, que desde a década de 60 estava estabelecida na capital imperial, ou seja, com os missionários Gaspar Vilela, o Luís Frois e o Borgantino, que são missionários que desde a década de 60, sobretudo de 70, não estão num espaço muitas vezes sincrético, como acontecia na ilha de Kyushu, mas estão sim num espaço intenso de vivência da própria identidade japonesa. Ou seja, eles próprios já tinham que ter descoberto uma forma de agir sobre esse cotidiano para se integrarem de um modo mais profundo. Portanto, em Kyoto, todos estes missionários, e agora o Alessandro Valignano, têm esta percepção que deve existir todo um ajustamento das atitudes cotidianas dos missionários, de modo a inserir a Companhia de Jesus no que era considerado um quadro normal de comportamento. E desse modo assegurar que essa percepção religiosa que era trazida pelos missionários se pode integrar naturalmente, sem atrito, na sociedade japonesa. Neste contexto, destaco duas obras que são fundamentais para perceber esta metodologia de ação sobre o cotidiano. Ambas resultantes desta experiência no centro da capital imperial, em Kyushu. Uma primeira obra, os advertimentos e avisos acerca dos costumes do Japão, do próprio Valignano, de 1581, conhecido como cerimonial, e o Tratado das Contradições e Diferenças de Costumes entre a Europa e o Japão, de 1585, do padre Luís Frois, que também é um dos padres que está nesta missão de Kyoto, e desde 1565, portanto, uma larga experiência de vivência na sociedade japonesa. Comecemos então por analisar um pouco este Tratado das Contradições e Diferenças de Costumes entre a Europa e o Japão, de 1585. O que é que o Luís Frois vai fazer? Vai fazer uma comparação entre os costumes europeus e japoneses. Tudo isto serve, claro, em primeiro lugar, para elucidar os missionários daquilo que eram as características da sociedade onde iam trabalhar, mas o objetivo não é apenas proporcionar um conhecimento teórico da civilização japonesa. O objetivo é antes conduzir a uma prática comportamental por parte do missionário que demonstrasse que essa presença missionária não era nociva, mas era sim harmónica com a própria sociedade japonesa. É por isso que o Luís Frois depois vai informar sobre toda uma série de comportamentos relacionados com o cotidiano japonês e, ao comparar em igualdade aquilo que são costumes europeus e costumes japoneses,
Na realidade, o Luís Frois quer validar aquilo que são os ritmos de vida do cotidiano japonês, como ritmos válidos que devem ser compreendidos e, na medida do possível, seguidos pelo próprio missionário. Portanto, ele acaba por abrir a percepção do missionário para uma lógica de proximidade, de sociabilidade profunda, mais profunda com a própria sociedade japonesa. Portanto, o que ele vai fazer ao longo de cerca de 611 pontos, portanto 611 comparações, ele vai comparar o que é a vida cotidiana na Europa, em diversas áreas, e aquilo que é a vida cotidiana no Japão. E até o mais ínfimo detalhe. É uma obra verdadeiramente fascinante, que estou certo que muitos de vós conhecem. Portanto, a ideia é esta: a validade da presença do missionário europeu devia ser aferida pela sua capacidade de integração no cotidiano japonês. O cotidiano japonês devia ser sentido por parte do missionário como algo natural e não extraordinário. Portanto, o cotidiano japonês nunca deveria parecer estranho ao missionário, aos olhos do europeu, devia antes ser compreendido e integrado naquilo que é o comportamento cotidiano do próprio missionário. É nesse sentido que o Luís Frois depois aborda hábitos relativos aos homens, mulheres, crianças, aspectos relacionados com a civilização material, formas de estar à mesa, exatamente coisas relacionadas com a cotidianidade, não é? Práticas médicas, hábitos de higiene, tudo isto o missionário devia conhecer e, na medida do possível, aproximar-se, não é, destes ritmos de cotidiano. Vou dar-vos alguns exemplos. Ele faz sempre uma comparação. Ele diz, por exemplo, entre nós a gente lava o corpo em suas casas e bem escondido, cá está, os pelos. No Japão, homens, mulheres e bonzos, os monges budistas, em banhos públicos ou à noite em suas portas. Outra comparação: nós sentamos para comer em cadeiras, com as pernas estendidas, eles sobre chão ou tatamis, com as pernas cruzadas. Portanto, toda uma série de rituais de vivência do cotidiano que deviam ser compreendidos e ritualizados também pelos próprios missionários. Muitos aspectos dizem respeito à alimentação, ou seja, o missionário tinha que entrar numa lógica alimentar dos próprios japoneses, porque era sobretudo através da alimentação que se criavam grandes momentos de sociabilidade. E nesse sentido é importante que os missionários se adaptassem ao modo alimentar dos próprios japoneses. Como já não tenho muito tempo, eu vou passar sinteticamente por outra obra, que talvez a principal de todas estas, que demonstram esta intensa sociabilidade que se pretende, que é o cerimonial do padre Alessandro Valliano. Portanto, neste texto, de 1581, é codificado todo um ritual de comportamentos que visa intensificar e integrar a companhia na sociedade. E de que forma? Absorvendo padrões de sociabilidade que estão associados ao budismo zen, portanto, a monge zen. Desse modo, os japoneses teriam uma chave de leitura muito mais fácil para aquilo que eram os comportamentos dos missionários, exatamente porque produziriam aquilo que eram os comportamentos dos próprios monges budistas. Com toda uma série de implicações, internamente, na própria alimentação, o código do relacionamento e comportamento entre os missionários devia ser moldado por aquilo que era a lógica de relacionamento entre os monges budistas. Os próprios títulos hierárquicos no interior da companhia deviam estar associados àquilo que eram os títulos hierárquicos do budismo zen. É curioso, também para não demorar muito mais tempo, já estou mais próximo do fim de pensar, é a crítica que é feita pelo geral sobre esta excessiva vivência do cotidiano por parte da Companhia de Jesus. A reação do Cláudio Aquaviva, há um debate entre o Cláudio Aquaviva nos anos 82, 83, 84 com o Alessandro Valliano, porque o Cláudio Aquaviva afirmava que essa vivência excessiva do cotidiano podia levar a uma perda de identidade da Companhia de Jesus. Ou seja, deixava de ser algo específico próprio, com uma identidade identificada, e tornava-se apenas mais um movimento ou eventualmente uma seita religiosa japonesa. Ao que o Valliano responde que
essa proximidade àquilo que é o cotidiano japonês era fundamental para que houvesse uma relação amigável até dos próprios convertidos japoneses ao cristianismo e à companhia. Ou seja, quem era convertido tinha que observar esta deslocação do próprio missionário de uma centralidade europeia para aquilo que era uma vivência intensa da própria sociedade japonesa. Quer dizer, esta deslocação, esta descentralização da parte do missionário era fundamental, segundo o próprio Valignano, para que fosse ganhe uma autoridade por parte dos missionários jesuítas, junto até dos cristãos japoneses. E ele até depois justifica este sacrifício que é feito por esta adaptação, invocando um outro conceito que pode ser muito trabalhado também, que é uma outra lógica de martírio. Ele próprio afirma que nós podemos falar nesta vivência de cotidiana, de proximidade aos hábitos japoneses, em particular na alimentação, que ele detestava, dizendo que era uma forma de martírio, também de martírio cotidiano, que valorizava o próprio missionário. Só para rematar, posso ter só um minuto, Susana, falar de um outro aspecto, um terceiro aspecto, sobre esta orgânica do cotidiano, mas agora num aspecto completamente diferente, que é o cotidiano da parte do missionário jesuíta como forma de recordar uma vivência pré-asiática do próprio missionário. Ou seja, para recordar afetos, sabores, memórias que estavam associados à sua vida europeia. Portanto, reconstruir uma espécie de um cotidiano artificial europeu, de certo modo, pudesse dar um certo equilíbrio à vivência do próprio missionário. Aqui pegando num documento que há uns anos estudei, uma carta do padre Diogo Mesquita, escrita em 1599, para o geral da Companhia de Jesus. O padre Diogo Mesquita foi reitor do Colégio de Nagasaki entre 1598 e 1611. Em 99, ele afirma que está a reconstruir uma espécie de jardim mediterrâneo na casa de Nagasaki, que ele diz que é fundamental para ele e para vários missionários, nomeadamente espanhóis e também italianos. E o que é que ele faz? É cultivar, criar toda uma botânica que vai desde figueiras, marmeleiros, pessegueiros, pereiras e, claro, o mais importante, vinhas e oliveiras, que vinham ou pela via portuguesa ou vinham até pela via de Manila, portanto, pela via espanhola. Pois eram muito problemáticas de transporte, é muito interessante a descrição, mas aqui está também esta vivência do cotidiano. Aqui ele depois era acusado de viver excessivamente este cotidiano ocidental, este cotidiano mediterrâneo, e esqueceste do cotidiano japonês. Mas enfim, eram lógicas de equilíbrio que eram criadas por estes missionários para conseguirem este equilíbrio entre dois cotidianos diferentes. Não é? Bom, era isto que eu tinha para vos dizer. Eu queria só fazer uma pequena observação, um pedido de desculpas. Eu depois tenho que estar num outro colóquio no Centro Científico e Cultural de Macau, portanto peço imensa desculpa por não poder continuar aqui convosco, mas agradeço muito a vossa atenção. Obrigado.